Paz do Senhor Jesus, lhe convido a uma meditação na palavra do Senhor, uma breve meditação. E Mateus capítulo 19, versículo 20, nós vamos falar aqui do tema a respeito do rico entrar no reino de Deus. E que às vezes muitos acabam tendo preconceito com a riqueza ou com prosperidade por entender de forma errada o que Jesus está querendo dizer. E às vezes até pensando que Jesus está censurando aqueles que querem entrar no reino de Deus e serem ricos, e não é isso, amém? Mateus capítulo 19, versículo 20, diz assim: E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse então Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bem, esse rico aqui chega a Jesus querendo saber como que ele faz para herdar a vida eterna, e Jesus ali lhe diz a respeito de guardar os mandamentos. Ele é divertido quanto a isso, e ele diz, não, eu tenho guardado tudo. Então Jesus lhe faz este propósito. Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e faça um tesouro no céu. Ali Jesus está testando o coração dele, porque às vezes nós estamos praticando os mandamentos de Deus até onde nos é conveniente, até onde nos é agradável, até onde não nos traz qualquer malefício. Como assim malefício? Há coisas que Deus vai nos direcionar a fazer que podem nos custar nosso bem-estar, custar um projeto, custar um sonho. É o caso de você ter que atender à urgência de alguém e às vezes adiar aquilo que você precisava fazer por você mesmo. Nesses momentos é revelado qual é a prioridade no nosso coração. É o caso do sacerdote, do levita, que passa de largo ao homem que estava meio morto no caminho, e o bom samaritano que para a sua viagem e atende aquele homem, cuida dele e investe nele. Então ele interrompe aquilo que está fazendo para investir naquilo que é mais urgente ou naquele que precisa dessa atenção naquele momento. Então, trazendo isso para a riqueza, nós não podemos deixar com que a riqueza tome o nosso coração de tal forma que nós não tenhamos mais sensibilidades às urgências do reino, ao propósito do reino. Havia uma urgência ali, que esse homem desse muito fruto com a sua riqueza na vida dos pobres, e então viesse a pregar o reino de Deus e viver o reino de Deus, que com certeza faria com que ele frutificasse muitas vezes mais. A outra passagem onde Jesus diz para Pedro, quando Pedro pergunta, Senhor, nós tudo deixamos, o que receberemos? Jesus diz que você receberá muitas vezes mais. Então Jesus não está querendo que aquele jovem fique pobre, pelo contrário, Jesus está querendo que ele fique rico para com Deus, para que então ele desfrute também aqui de bênçãos com o propósito certo, com a visão certa. Deus não quer tirar coisas de nós, Deus quer nos dar maturidade para sabermos lidar com as coisas que Ele então quer nos confiar. Porque Jesus diz, se queres ser perfeito, a palavra perfeito aqui, ela representa pleno, completo, não ausente de falha ou de defeito, mas da forma como Deus nos quer. Se você quer estar do jeito que Deus espera que você seja, então vá e faça isso. Se você quer atender à vontade de Deus hoje, vá e faça isso. Nós temos algumas passagens que falam de ricos na Bíblia, e tem, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu vai ao encontro do Senhor. Perceba que esse já é um ato que vai demonstrando já Zaqueu se desprendendo da riqueza. Zaqueu era um homem rico, mas quando ele tira tempo para ir atrás de Jesus, já revela que o coração dele já está mudando de prioridade. E uma das primeiras coisas que a riqueza pode roubar na vida de uma pessoa que não abre o seu coração ao Senhor é tempo. A Bíblia diz, ande remindo o tempo, porque os dias são maus. Andar remindo é resgatar o tempo e usar ele da melhor forma possível, e com certeza isso inclui para a glória de Deus. Então Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao 10, fala da história de Zaqueu, e diz que no verso 8 Zaqueu toma uma atitude sem que o Senhor peça. Diz assim: Senhor, eis que tudo dou aos pobres, eis que dou metade dos meus bens aos pobres,
e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então há uma boa disposição de Zaqueu de restituir e de fazer bem a quem precisa do bem. Então ele está atendendo aquilo que é urgente, tanto para dar fruto, quanto para se redimir diante do Senhor e mostrar frutos de arrependimento, e também para vencer aquele vício na vida dele, que era a ambição, a ganância e o enriquecimento ali a todo custo. E continua, no versículo 9, disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Zaqueu toma uma atitude, e essa atitude, representando um fruto de arrependimento, faz com que a salvação alcance ele naquele lugar. Não que Zaqueu tivesse comprado a salvação pelas suas obras, mas as suas atitudes só podiam ser tomadas por fé, porque ele está fazendo por aquilo que não se vê. Zaqueu não está fazendo por uma recompensa terrena, por uma recompensa material. Zaqueu não está fazendo por um benefício aqui, e sim lá, um benefício eterno, que é a comunhão com Jesus e andar de fato na sua palavra e no amor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O Filho do Homem veio na casa de um homem rico para salvá-lo. Então a salvação também está presente para os ricos. A questão é o que o rico prioriza: seu bem-estar, seus deleites, seus prazeres, ou uma vida com Deus e uma comunhão com o Senhor. Nós podemos ter todas essas coisas, desde que priorizemos essas primeiro, que é então a comunhão com o Senhor e uma vida com Deus, de dar tempo a Deus, atender os propósitos de Deus, fazer o que Deus está me mandando, como Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. João capítulo 3, verso 1 ao 6, fala de Nicodemos, mestre de Israel, que também era rico, vai ter um encontro com Jesus, e Jesus diz para ele assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então há um rico e mestre aqui. Jesus está dizendo: é necessário você recomeçar do zero, é necessário você reiniciar aí a sua vida. Por quê? Provavelmente Nicodemos, ainda que fosse mestre e ainda que fosse ensinador da lei, estava fazendo isso com prioridades e propósitos equivocados. Ele precisava passar por uma mudança de mente, uma mudança de coração, de tudo, nascer da água, da palavra, aleluia, e do Espírito. Louvado seja Deus. Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água também representa o batismo para arrependimento, para ser remida dos pecados, e pelo Espírito uma vida influenciada, guiada pela vontade do Senhor. Alguns que adentram no cristianismo, no evangelho, para viver uma vida baseada nas suas vontades, aí que entra onde você vê ministrações que só falam de bênção, de prosperidade, de riqueza. Deus pode nos dar essas coisas e vai dar a muitos de nós, mas esse não é o foco do evangelho. Você vê que então Jesus não censura a riqueza, Jesus censura propósitos errados ao que se diz respeito à riqueza, objetivos equivocados. E então, para encerrar com uma oração, também diz Jesus, Mateus capítulo 19, no versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não está dizendo que é impossível. Jesus está dizendo que é difícil. Alguns dizem que esse fundo da agulha seria uma porta pequena em Jerusalém, aonde pela noite passariam os camelos, e alguns chegam a dizer que esses camelos tinham que passar sem bagagem e de joelhos para poder entrar por essa porta. E alguém pode perguntar: mas por que não entra pelas portas maiores? Se for esse o entendimento, se for esse a imagem que Jesus está usando, é porque as portas menores evitariam que viesse algum grupo de exército, alguém a atacar a cidade. Então, sendo uma porta menor, entraria somente aquilo que for necessário e seria mais fácil então para manter a segurança da cidade. Há outros que dizem também que isso pode ser literal, o fundo de uma agulha, e outro entendimento que fala a respeito de uma corda. Mas a grande questão é: Jesus está dizendo que há um obstáculo que os ricos
vão se deparar. E isso não é relacionado a Deus, é relacionado à maneira como eles tratam aquilo que eles possuem. Lembra aquele versículo que diz assim, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui? Era um jovem que estava querendo contender por causa de uma herança. Então você vê, o jovem queria gastar o seu tempo e a sua vida para degradear com o próprio irmão a respeito de uma herança. É justo que ele quisesse ter herança. Não é justo eu desperdiçar minha vida por causa de uma herança. Perceba, a riqueza não é injusta. A forma como eu a busco e a administro ela pode me fazer cair em injustiça. Se o entendimento for a porta, por exemplo, da cidade, uma porta pequena, e o camelo tivesse que então deixar as suas bagagens, o que pode ser, dar-se também referência ao jovem rico, que não deixou a bagagem das suas riquezas. Dá também para nós lembrarmos de Zaqueu, que deixou a sua bagagem, a sua riqueza, para então entrar no reino de Deus. E aqui trazendo para nós como meditação, para nós não cairmos nesse pecado, a ter, quando tivermos algo ou na administração do que já temos, não nos apegarmos às bagagens dessa viagem que se chama a vida. Nós estamos aqui como peregrinos, nós vamos passar, essa vida vai passar, e nós precisamos entender que lá em cima, que para lá para cima ninguém vai levar nada. Você não vai levar nada desse mundo, então use o que você tem nesse mundo para a glória de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, que em tudo que você tenha, Deus tenha primícia e seja primícia em todas as coisas, no seu tempo, na sua vida e em todas as coisas que ainda virão para as tuas mãos. Quero fazer uma breve oração com você, em que então o Senhor nos ajude a administrar com um bom coração as bagagens que nós possuímos, as coisas que o Senhor tem nos dado, nos confiado e emprestado nessa vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos misericórdia e compaixão e pedimos que o Senhor nos dê uma boa mente para lidar com todas as coisas que o Senhor está nos confiando nessa terra, com cada bênção, com cada enriquecimento, cada prosperidade, cada porta aberta, Senhor. Nos dá sabedoria e nos livra, Senhor, de querermos, ó Deus, nos apegar a todas essas coisas, a cairmos em idolatria, em ganância e ambição, Senhor. Nos dá um coração manso e humilde, assim como é o teu, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, e que o Senhor faça com que a nossa vida seja totalmente entregue no teu altar como sacrifício vivo todos os dias, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe.